Oi, gente, tudo bem? Que bom! Estamos juntos aqui mais uma vez no Bíblia do Zero. Uma conversa de gente comum para gente comum, não é uma conversa de especialista para especialista. Nós não somos tão especialistas assim. Hoje a gente quer conversar com você mais uma vez sobre como a gente lê a Bíblia, às vezes de forma tão espiritualizante que a gente praticamente destrói o texto. E a gente esquece que o texto tinha coisas práticas, concretas, presentes numa realidade material que a gente simplesmente ignora. Esse tipo de leitura muitas vezes provoca nas pessoas o que a gente chama de alienação. E olha, gente, a Bíblia, não se engane, a Bíblia ela pode sim ser utilizada como um instrumento poderoso de alienação das pessoas. Querem ver um exemplo do que eu acabei de dizer? Em Atos, no capítulo 16, conta um relato onde Paulo e Silas eles estavam numa determinada cidade e por conta da sua pregação eles foram açoitados, foram presos. O texto diz, e você pode depois acompanhar no livro de Atos, a partir do capítulo 16, no versículo 16. E o que é curioso é que invocou-se, no texto ali, vamos dizer assim, uma lei local, para que eles fossem presos. Foram açoitados e foram presos. Quando eles foram libertos, o texto diz, no versículo 35, que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade, ou seja, Paulo e Silas. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, nos lançar fora? Não, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de terror, porque souberam que se tratava de cidadãos romanos. Só até aí, gente. Eu chamo a tua atenção aqui, que a gente normalmente faz uma leitura do Paulo apóstolo, uma leitura espiritual, mártir. Mas Paulo provavelmente era aquele indivíduo combativo que usava as leis a seu favor, como aqui. Paulo, ele era, como ele mesmo dizia, um cidadão romano, não por compra do título, mas por direito de nascimento. Ou seja, ele utilizava a sua condição civil de cidadão romano nas suas viagens missionárias e nos lugares onde ele estava. Aqui foi um exemplo desse, onde ele quis realçar a sua condição civil de cidadão romano para explicitar um erro formal, um erro de julgamento, um erro de justiça. A gente fica pensando, mas Paulo tem que se submeter às autoridades. Não foi bem isso que aconteceu aqui. Ele se submeteu sim, porque ele foi açoitado e foi preso. Mas na hora de ser solto, ele não se submete e ele proclama o equívoco jurídico ocorrido. A gente nunca para pensar num Paulo dessa maneira. A gente nunca para pensar em um apóstolo, um discípulo dessa maneira. Esse é um tipo de leitura que a gente precisa sempre pôr aqui
junto à margem do texto, porque eu não posso simplesmente espiritualizar. A gente fala do milagre, do terremoto que aconteceu aqui. Vai ler o texto, você vai ver o que eu estou dizendo. O terremoto, os louvores, as canções, as orações, mas a gente não fala que Paulo também prega contra a injustiça vivida naquele momento. É por isso que nós dizemos, dependendo do óculos que você vista, você vai usar a Bíblia como instrumento de alienação e não como instrumento de justiça, de proclamação de justiça social, enfim, de reparação social. A gente precisa rever a nossa leitura. Por isso, com isso aqui, eu quero te convidar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, mas leia na completude. Leia no todo. Não leia apenas com um óculos espiritualizante. Muitas vezes, o divino, a divindade, luminoso, ele quer nos falar, não somente dessa maneira espiritualizante que a gente acha, mas talvez ele queira que algumas vozes supostamente dissonantes sejam vozes levantadas para que a justiça seja cumprida no mundo, no lugar em que nós vivemos. Bíblia do Zero, seja muito bem-vindo.